Abra sua Bíblia comigo, Mateus 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24. (12 e 13). Quem encontrou, diga glória. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode repetir comigo? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amados, nós temos que entender, nesses últimos dias que temos vivido, quero falar sobre isso, a iniquidade que multiplica e o amor que esfria dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Nós temos visto um cenário não muito agradável. Quantas pessoas têm seguido ao Senhor por aquilo que Ele pode dar? Quantas pessoas têm ido à igreja, têm ido à casa do Senhor para ver um carro, uma casa, uma família, isso, aquilo, bem, uma resposta de Deus? Isso é apenas, meu amado, consequência daquilo que Deus tem na sua vida. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. A sua função nesta terra é propagar o Evangelho do Reino. A tua função nesta terra é glorificar e adorar ao único que é digno. Temos visto tantas e tantas circunstâncias, tantas e tantas atrocidades, situações, meu amado. Não sei quantos acompanharam as notícias essa semana da Rússia. Que coisa terrível. Mais de 300 crianças, mais de 300 corpos já contados, mortos, diante de uma catástrofe, diante de pessoas que perderam o referencial, perderam o amor pela vida, perderam todas as coisas, perderam o temor de Deus. E é triste você ver quando isso acontece dentro da casa do Senhor. Talvez muitas vezes não fisicamente, mas quanto tem matado servos e servas do Senhor no seu pensamento, no seu espírito. Quantas pessoas têm abandonado a fé, quantas pessoas têm abandonado o Evangelho. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Vimos quantas e quantas pessoas têm se afastado, mas é hora, meu amado, de começar o juízo de Deus. É chegada a hora de começar o juízo, e o juízo começar pela casa do Senhor. Nós temos vivido dias difíceis, mas são dias que a palavra de Deus já nos avisava, já nos alertava. A palavra de Deus já nos alerta, e diante dessa, toda essa circunstância, de todo esse quadro, Deus tem algo tremendo para a tua vida. Deus tem algo glorioso para a tua vida. Meu amado, não deixe que a iniquidade desses últimos tempos venha esfriar o teu amor pelo Senhor. Não deixe que a iniquidade da casa de Deus, que você tem visto dentro da casa do Senhor, deixe esfriar o seu amor. Venha combater a iniquidade, não entrar nessa iniquidade, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus nos alerta acerca dos últimos dias, dos tempos difíceis que estaríamos prestes a viver. Estamos vivendo os últimos dias nesta terra, e diante dessa circunstância, quão poucos têm se preocupado em zelar pela sua alma, quão poucos têm se preocupado em cumprir o chamado de Deus. É necessário, é chegada a hora de começar o juízo, e certamente o juízo vai começar pela casa do Senhor, ou seja, do lado de dentro da casa do Senhor, no seu íntimo, no seu interior. Está escrito na palavra de Deus, 1 Pedro 4,17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem a Deus? Temos visto, meu amado, tantos escândalos, tantas situações levantando, tantos moveres, tantos ventos. Quantas pessoas estão sendo levadas por ventos de doutrina? Quantas pessoas estão na prática do pecado? Quantas pessoas, como crentes, não conseguem se libertar do pecado? Não conseguem abandonar uma vida de pecado? A palavra de Deus nos diz, abra comigo, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso 8 e 9. 1 João 3, 8 e 9.
Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo é o que peca desde o princípio. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Se você não consegue vencer o pecado, se você não consegue dominar aquilo que tem te dominado, meu amado, corra para o Calvário, corra para a cruz de Cristo, pois só o sangue de Cristo Jesus é que pode te libertar do domínio do pecado. Só o sangue do Cordeiro é que anula o veneno da serpente. Só o sangue do Cordeiro imaculado é que anula o veneno de Satanás na tua vida. O perdão emana do Calvário, a libertação emana do Calvário, o poder emana do Calvário. Lave-se no sangue do Cordeiro, lave-se no sangue redentor, no sangue vertido na cruz do Calvário, porque para você ser livre do seu pecado, somente o poder de Cristo, somente a vitória do Senhor. Para você ser livre da iniquidade, só a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário é que te liberta do poder do pecado. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. Deus quer te libertar, meu amado, o Senhor quer te livrar de todo o poder do pecado. Quantos cristãos hoje em dia estão sofrendo por causa da natureza do pecado? Porque na verdade ainda não tiveram um encontro genuíno com a obra do Calvário, não tiveram um encontro genuíno com a obra da cruz. O Senhor vem buscar uma igreja imaculada, uma igreja limpa, uma igreja santa, uma igreja com vestes brancas, meu amado. E você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, você é a igreja a qual o Cordeiro vem buscar, vem se encontrar contigo. Como está a sua vida diante do altar? Como está a sua vida diante desta realidade? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Iniquidade no original significa uma ação condenável, contrário, tudo aquilo que é contrário à justiça. O homem natural, ele traz em si mesmo uma iniquidade natural, porque um pecou, todos pecaram e destituídos fora estão da glória de Deus. E a iniquidade significa, meu amado, perversidade, maldade, injustiça. E quanta perversidade, quanta maldade, quanta injustiça nós temos visto dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo de forma geral. A iniquidade, meu amado, vai gerar incredulidade, porque através da iniquidade o povo começa a desacreditar de tudo. Ah, mas se fulano fez isso, se Beltrano fez isso, ah, mas se fulano peca, se o outro peca, eu também posso. Não, meu amado, não entre na iniquidade, não entre nessa dos últimos tempos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, a fé de muitos esfriaria. Não deixe que a apostasia dos últimos tempos venha congelar o teu coração. Não deixe que a apostasia dos últimos tempos venha te tirar de uma vida de santidade, de uma vida íntegra na presença do Senhor, porque você pode esconder de todo mundo, mas do Deus Todo-Poderoso todas as coisas estão nuas e patentes. O próprio salmista reconhecia isso. Davi diz no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O salmista clama, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me, Senhor, do meu pecado. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe. O salmista, meu amado, vivia uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento, e assim como João Batista se levantou para propagar, para preparar o caminho, nestes últimos dias, Deus vai levantar uma igreja para preparar o caminho. Deus vai levantar uma igreja para pregar o arrependimento, para proclamar o arrependimento. Deus vai levantar a sua igreja para que possa trazer um quebrantamento na terra, para que o povo possa se dobrar e confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. O iníquo, meu amado, não teme mais a Deus, não tem temor do Senhor, não respeita a Deus, não respeita os homens.
Em Lucas 18 nos fala uma parábola de Jesus acerca de um juiz iníquo, e no verso 7 e no verso 8 diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, será que porventura achará fé na terra? É triste você ver como o pecado tem se multiplicado, como o pecado tem contaminado e como o pecado tem contagiado servos e servas do Senhor. Nessa semana fomos ver o sítio para a nossa confraternização de aniversário, para o batismo, e no caminho, no trajeto, nós estávamos conversando. O dono, o proprietário do sítio não é cristão, e no meio da conversa ele vira e fala assim: ah, pastor, eu estou alugando o sítio para um pastor aí, pastor da igreja X, assim, assim, assim. E ele me ligou querendo saber se 150 litros de chopp seria suficiente para 60 pessoas que vão para o acampamento. Eu falei: não, você está brincando. Ele falou: não, é sério. Eu falei: não, essa igreja não é evangélica. Ele falou: não, é evangélica, igreja evangélica, tal, tal, tal. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Quantas pessoas vão levar? 60. Eu falei: esse homem está doido. Iniquidade que tem contaminado a igreja do Senhor. Iniquidade que tem contagiado. O homem de Belial, meu amado, é um homem iníquo. O perverso é um homem iníquo. O que não teme a Deus é iníquo. O homem que imagina em seu coração em tomar o lugar de Deus, em tomar a glória de Deus, é iníquo. O homem que julga contrária à justiça de Deus no seu coração é um homem iníquo. A rebelião, a insubmissão são sintomas de iniquidade. Tudo que produz fruto, segundo a natureza humana, provém de iniquidade, provém de perversidade, provém de maldade e de injustiça. Que o Senhor nos livre da iniquidade, porque nos últimos dias, diante da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos não estão agravados, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meu amado, é a iniquidade que afasta o povo de Deus, é a iniquidade que cria uma barreira, é a iniquidade que não permite que o milagre aconteça, é a iniquidade, meu amado, que tem se contaminado, tem contagiado a igreja, que faz com que a apostasia, o esfriamento dos últimos dias venha acontecer dentro das igrejas no dia hoje. Mas, meu amado, Deus não te chamou para viver debaixo de iniquidade. Deus te chamou para viver cheio do poder do Espírito Santo. Deus te chamou para viver louvando, adorando, exaltando ao único que é digno, numa vida de santidade, numa vida íntegra, numa vida transparente, numa vida reta diante do Deus Todo-Poderoso. Quando em um púlpito a justiça de Deus se manifesta, a iniquidade some, a iniquidade, meu amado, foge, porque o Senhor está buscando vidas consagradas, vidas que busquem ao Senhor em primeiro lugar, busquem o seu reino, venham implantar o seu reino na terra. Meu amado, quantos púlpitos hoje em dia são considerados de púlpitos mentirosos, são considerados de púlpitos de pecado, púlpitos, meu amado, de hipocrisia, e diante dessa realidade, são os originários da manifestação de iniquidade nos últimos dias. Mas o Senhor vem buscar uma igreja santa, uma igreja reta, uma igreja lavada, uma igreja comprada pelo sangue de Cristo, não por preço humano, mas pelo sangue vivo do Cordeiro. A origem da iniquidade se encontra em Satanás, em Lúcifer. Em Ezequiel 28 diz: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, o fiz sair do meio de ti, um fogo que te consumiu, te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. A iniquidade, meu amado, começou no coração de Lúcifer, e você não pode deixar, não pode dar espaço no seu coração para a iniquidade. É triste nós sabermos nesses últimos dias, pessoas que se intitulam, colocam o nome de cristãos e são ladrões,
são mentirosos, vivem uma vida de prostituição, vivem uma vida de lascívia, vivem uma vida de pecado. É triste, meu amado, você saber que nesses últimos dias as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Ninguém mais tem temor, o temor do Senhor tem afastado da igreja. Mas, meu amado, o Senhor te convoca, o Senhor te desafia a viver uma vida de temor e tremor na presença dEle, uma vida de integridade, uma vida de santidade. Um dia desses ouvi uma coisa que também me assustou, além dessa outra. Uma pessoa estava contando, relatando que foi assaltada de um outro ministério. E de repente, no assalto, ela começou a conversar com o bandido. Olha, você precisa de Jesus, tal. A senhora é crente? Ela falou, sou. Ele falou, eu também. De que igreja que a irmã é? Ela falou, da igreja tal. Ele, eu também, a paz do Senhor. E vira para ela e fala, só que eu tenho que fazer o meu trabalho, passa as coisas. Meu amado, a que ponto vamos chegar? A que ponto estamos chegando? Roubou, saiu, falou, olha, que Deus abençoe. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A infiltração da iniquidade na igreja, meu amado, está registrada em Mateus 13, abra comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 13, e você tem que estar alerta, você tem que estar atento desses últimos dias. Mateus 13, verso 24, a parábola do trigo e do joio. Jesus propôs-lhe também uma outra parábola, lhes dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, a igreja por um tempo dormiu, a igreja, você como igreja, muitas vezes tem dormido no ponto. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, lhes disseram, Senhor, não semeaste tu no campo uma boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. Os servos lhe disseram, querem, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e à ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai os molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Meu amado, o tempo da ceifa está chegando. O tempo de o Senhor separar o que serve e o que não serve ao Senhor está chegando. O tempo de o Senhor fazer diferença do que adora e do que não adora está chegando. E como está a sua vida diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso? A infiltração do inimigo tem semeado joio. Essa é a função do inimigo de nossas almas. Semear em nosso meio, meu amado, coisas podres. Semear no meio da igreja. Não é o ataque que vem de fora que te abala, mas é o ataque de dentro. Por quê? Por causa da iniquidade do meio do povo de Deus. Meu amado, a função do inimigo é proliferar a iniquidade. Consequentemente, o joio semeado vai produzir os seus frutos dentro da igreja, enquanto a igreja dorme, enquanto os homens dormem. Mas a estratégia de Satanás é se infiltrar dentro da igreja, dentro do ministério, pessoas que não têm nada a ver com o ministério, pessoas que não têm chamada nenhuma, pessoas que não têm ministério nenhum, mas para entristecer, para chatear, para te tirar a fé, para abalar a sua vida. Não dê ouvidos à iniquidade dos últimos tempos, não entre na iniquidade dos últimos dias, mas esteja firmado na rocha que é Cristo. Sempre que um guerreiro se apresenta a Deus, buscando soluções para a igreja, buscando soluções para o reino de Deus, mesmo em uma determinada área, o próprio Deus, meu amado, o envolve nesta guerra. Nós estamos dentro da guerra, dentro da batalha. Não tem como suplicar a Deus e ficar do lado de fora esperando Deus agir. Você se envolve junto com a batalha, meu amado, não tem como.
O próprio Senhor te envolve na batalha e o próprio Senhor te capacita para a guerra. Portanto, meu amado, se você quiser anular os frutos da iniquidade, se você quiser anular a injustiça dentro da igreja, não é se afastando da casa do Senhor que você vai anulá-la, não é deixando que cada pessoa sirva ao Senhor que você vai anulá-la, porque Deus te chamou como soldado, Deus te chamou como guerreiro, e você tem que lutar contra os frutos da iniquidade, você tem que resistir ao espírito iníquo que tem confrontado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantos crentes feiticeiros nesses últimos dias, quantos crentes, meu amado, que prezam por oração contrária, por calúnias dentro da igreja, dentro do ministério. Quantas pessoas tentam se infiltrar, quantos crentes, meu amado, que frequentam a casa do Senhor e frequentam coisas que o Senhor abomina, frequentam centros, frequentam um monte de coisa. Deus não divide sua glória com ninguém, Deus não divide, meu amado. O Senhor te chamou para ser exclusivo, somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto. O Brasil tem mudado e muitas pessoas têm feito estatísticas que vai ser reconhecido como um país cristão, mas, meu amado, se nós não vigiarmos, logo vai ficar igual aos Estados Unidos. Quando a pessoa diz que é cristã, você precisa perguntar: praticante ou não praticante? Quantas pessoas têm se intitulado de cristão, mas não praticam o evangelho? Quantas pessoas têm se intitulado de cristão, mas estão brincando com a palavra de Deus, estão brincando com uma vida de santidade, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos pela casa do Senhor, pela obra do Senhor, tem se esfriado. Quando um líder se corrompe, meu amado, todo o rebanho sofre a consequência, isso é inevitável. Não sei se você conhece, se você se lembra o caso do rei Manassés. Você sabe com certeza e se lembra da situação de Davi. Davi pecou, Davi fez um censo que não era da vontade de Deus. E porque Davi pecou, porque Davi fez esse censo, 70 mil homens morreram. Quando um líder se corrompe, o rebanho todo sofre a consequência. Então, meu amado, em nome de Jesus, saiba debaixo de qual liderança você está, saiba debaixo de qual posição você está. O Senhor te chamou para fazer a diferença, o Senhor te chamou não para se contaminar com as coisas deste mundo. Não deixe que a iniquidade venha esfriar o teu amor pelo Senhor. Se existem coisas no teu coração que são perversas, que são iníquas, é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento. Você tem que largar, meu amado, toda a iniquidade hoje mesmo. Você tem que largar, meu amado, tudo aquilo que tem contaminado, tudo aquilo que tem deixado o amor de Deus esfriar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por causa de escândalos de muitos líderes, muitos têm se desviado e têm se afastado dos caminhos do Senhor. Mas Deus não te chamou para viver um ministério independente. Deus te chamou para estar ligado ao corpo de Cristo, a igreja gloriosa, a igreja imaculada, a igreja que vive o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. Pode ter sim joio no meio do trigo, mas você não pode se contaminar com o joio, você não pode deixar que o joio venha esfriar a sua fé. Pela fé, meu amado, você tem que levantar e dizer como salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria em mim, ó Deus, um coração reto, um coração limpo, meu amado. Qualquer um pode tomar o caminho de volta, basta uma decisão. Qualquer um pode tomar o caminho do Senhor, basta uma decisão. Por mais longo e mais distante que pareça esse caminho, é apenas uma decisão que é num instante genuíno. Um coração adorador, um coração quebrantado, uma oração de quebrantamento, uma oração de arrependimento, meu amado. Os céus se abrem ao clamor de uma oração, de um coração quebrantado, de um espírito contrito, pois Deus nunca rejeitou, nunca deixou um coração quebrantado sem resposta. E Deus, meu amado, tem algo glorioso para a tua vida. Não deixe que a iniquidade dos últimos tempos esfrie a sua fé, não deixe que a apostasia desses últimos tempos esfrie o teu amor pela obra do Senhor. Nesta ceia,
ceia de aniversário, Deus quer te levar a uma entrega total. Deus quer te levar a uma entrega genuína. Deus quer tratar, meu amado, de tudo que impede a sua obra seja completa na tua vida. Deus quer tratar de tudo que tem criado bloqueio, uma barreira, tudo que tem criado uma muralha para você fazer a obra do Senhor completo, meu amado. Deus quer te levar a uma entrega total, a uma entrega genuína. Deixa Deus tomar o controle total da sua vida. Não dê ouvidos à iniquidade dos últimos tempos. Resista ao espírito de iniquidade, resista ao espírito iníquo que quer esfriar o teu coração, quer esfriar a tua fé, quer esfriar o teu amor pela casa do Senhor. Abaixa tua fronte agora. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar, permanecer firme até o fim, será salvo. Eu não sei se tem alguém em nosso meio que ainda não deu um passo para Jesus. Eu não sei se tem alguém em nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Essa é uma noite oportuna, é uma noite aceitável. O Senhor te convida, não para um evangelho de hipocrisia, mas para uma vida reta, santa, compromissada com o Senhor. Eu gostaria de fazer esse apelo. Você que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, talvez você tenha notícias de tantas e tantas iniquidades dentro da casa do Senhor. Meu amado, trigo cresce junto com o joio, mas Deus não te chamou para viver uma vida de joio. Deus te chamou para viver uma vida compromissada com Ele. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, é noite de voltar. É noite de um compromisso sincero, de uma vida de santidade, de uma vida transparente, de receber as vestes novas, brancas e não contaminá-las, as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Tem alguém nessa noite que gostaria de dar esse passo para Jesus e dizer: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Você que ainda não deu esse passo para Jesus, não confessou Jesus como Senhor e Salvador, e nesta noite quer fazê-lo, erga uma de suas mãos. Eu quero orar por você aonde você estiver. Não tenha vergonha. Você tem visto que o fardo não consegue mais suportar. Você tem visto que deste mundo não podemos esperar mais nada. Mas Jesus hoje quer fazer uma nova história da sua vida. Tem alguém em nosso meio que gostaria de tomar essa decisão? Talvez você possa estar longe, aos seus olhos a distância é enorme. É apenas uma decisão, dizendo: Jesus, eu te recebo. Tem alguém nessa noite? Faça um sinal com sua mão.